Essa apresentação é de pesquisa operacional do professor Dr. Luiz Roberto Almeida Gabriel Filho. Foi feito pela Liz Machado, por mim, Rebeca Palomares, e pela Mariana Batista. O exercício que a gente pegou para poder fazer essa apresentação foi o exercício 4 da lista 1, passada pelo professor, sobre plantio de soja e algodão. A gente fez a aplicação no software chamado Lindo. O enunciado, ele trata que o governo federal colocou 14 hectares de terra desmatadas à disposição de produtores locais. Estimula-se que tal área seja utilizada para o plantio de soja e algodão. Calcula-se que há 1.200 homens-horas disponíveis durante o período de semeadura e que são necessários 20 homens-horas por hectare de soja e 120 homens-horas por hectare de algodão. Oferece-se ainda uma linha máxima de crédito de R$ 12.000, dividida da seguinte forma: R$ 1.200 por hectare de soja e R$ 400 por hectare de algodão. Deseja-se organizar essa área de plantio de modo a se obter o lucro máximo, sabendo-se que essas margens de lucro esperadas são de R$ 100 para hectare de soja e R$ 50 por hectare de algodão. Essa é a solução dada pelo Lindo do nosso exercício. A gente vai estar explicando ela parte por parte para ficar mais fácil a explicação e para ficar mais fácil de entender. Essa é a restrição do nosso problema. O max é da maximização, Z é o lucro, onde 100 para x1 mais 50 para x2. x1 é soja e x2 é algodão. Então as restrições vão ficar 1.200 x1 mais 400 x2 tem que ser menor ou igual a R$ 12.000. 20 x1 mais 120 x2 tem que ser menor ou igual a 1.200 homem-horas. x1 mais x2 tem que ser menor que 14 hectares. Então, ou seja, essa é a área de plantio. Então, elas têm que dar no máximo 14 hectares, não pode passar disso. E x1 e x2 tem que ser maior ou igual a zero. Essa parte do Lindo, ela nos fornece o valor ótimo da função, que é o nosso lucro. Nosso lucro, então, foi dado de R$ 1.100. Essa parte fala das variáveis, onde é dividido da área plantada. Então, verbo e velho nos indica a melhor solução para as nossas variáveis. Soja x1 poderá ter a área plantada de 8 hectares e algodão x2 poderá ter 6 hectares de área plantada. O reduced cost está zerado, e isso significa que dentro dessa solução não haverá redução nos lucros. Essa parte vai nos dar informações sobre as sobras e excessos. Row vai nos indicar nossas restrições, linha de crédito, homens-hora e hectares. Nessa mesma ordem, tem 2 para crédito, 3 para homens-horas e 3 hectares. Slack e surplus são as sobras de cada variável. Nessa solução, tem uma sobra de 320 homens-hora, mas o crédito e a área disponível serão totalmente utilizados. O Dual Prices nos informa reduções no lucro se forçarmos a exceder os limites. Ou seja, se forçarmos a linha de crédito em 1, por exemplo, haverá uma redução no lucro de 62. E se forçarmos em 1 a área disponível para o plantio, haverá uma redução de R$ 25. Se a gente aumentar mais do que a gente já utilizou, se a gente forçar mais um do que já foi utilizado, a gente vai ter redução no nosso lucro do que está indicado no Dual Prices. Essas são as nossas variáveis e o coeficiente de x. Então, verbos são as variáveis soja e algodão, x1, x2, respectivamente. O coeficiente de x é o lucro das variáveis, aquele que a gente indicou lá nas restrições. Então, 100 é para x1, que é para soja, e 50, que é para x2, que é para algodão. E allowable increase e decrease é o quanto o lucro de cada cultura vai poder variar. Ele pode aumentar ou ele pode diminuir, sem que a solução se altere. Então, ou seja, o lucro da soja, que é equivalente a R$ 100, ele vai poder variar de 50 a 150 reais, porque ele pode diminuir 50 e aumentar 50, sem que a nossa solução se altere. E o lucro do algodão, que é o x2 e é equivalente a R$ 50, ele pode variar de R$ 33,34 a R$ 100, porque ele pode diminuir 16,66 e aumentar 50. E se isso acontecer, a nossa solução não vai se modificar. Essa parte vai nos indicar as restrições. A mesma interpretação que do anterior, só que para as restrições.
Então, o crédito, que é o Roll 2, que é equivalente a 12 mil que foi indicado no início do exercício, ele vai poder variar de R$ 9.440 a R$ 16.800, porque ele nos indica que ele vai poder diminuir 2.560 e aumentar 4.800. E se isso acontecer, não vai ter alteração na solução. Mas se aumentarmos ou reduzirmos em uma unidade, além do que é permitido exceder, além do que fala no increase ou decrease, o lucro ele vai poder reduzir ou aumentar 62 centavos, que é do indicado no slack ou surplus, que são os excessos ou sobras. Os homens hora, com quantidade de 1.200, ele vai poder variar de 880 ao infinito. Por que infinito? Porque ele teve sobras lá em cima. Então, ele não vai colocar um limite. E hectares, que é o Row 4, ele é equivalente a 14 hectares. Ele pode variar de 12,88 hectares a 18 hectares sem modificar a solução. Então, ou seja, ele pode diminuir 4 e aumentar 1,88. E se isso acontecer, não vai modificar nada. Mas, se aumentarmos ou reduzirmos em uma unidade além do que é permitido exceder, o lucro poderá reduzir ou aumentar em 25, que foi indicado no Dual Prices, mas no slide anterior. Concluindo do exercício, então, a gente não tem a necessidade de usar todos os recursos para poder obter o lucro máximo. A gente vai ter uma sobra de 320 homens, então a gente tem sobra de recurso e ainda assim a gente consegue o valor desejado. Esse foi o nosso exercício para dar a apresentação de pesquisa operacional. Muito obrigada!